questão da escolha dos apóstolos e como a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas como eu sei que os irmãos são muito curiosos para saber esses temas, então eu vou sair um pouco dos tópicos da lição. A gente vai acompanhar a lição certinho, mas eu vou parar um pouco nessas partes para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é o jejum, sobre como se deu a escolha dos 12 apóstolos, se nós ainda temos apóstolos nos dias de hoje, né? E também sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Dentro do contexto bíblico, dentro do texto, a gente vai ver tudo isso, porque não dá para a gente ignorar, né? Temas tão importantes que estão presentes nesse texto aqui. Então vamos abrir lá em Marcos, capítulo 2. O pastor Joenes me disse que hoje tem duas Margaretes fazendo aniversário, é isso? Margarete Duarte e a Margarete, esposa do pastor Joenes. Que Deus abençoe vocês. Muitos e muitos anos de vida. 25 e 26 anos, né? Que Deus abençoe vocês. Em cada perna, meu Deus. Vamos lá, gente. Marcos, capítulo 2. Na verdade, vamos ler, só para a gente ter uma referência aí, vamos ler o finalzinho do 3, versículos 31 ao 35. Que aí a gente lê o final e a gente trabalha até a gente chegar nesse final aí, tá? Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? E a multidão, e chegaram então seus irmãos, sua mãe, e estando fora mandaram-nos chamar. Vamos todos juntos o 32 aí. E eles lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pai, nós te agradecemos essa manhã, Deus, pela tua palavra. Fala com a gente, nos ajuda a passear pelas Escrituras e trazer das Escrituras um ensino que é bíblico, fiel e que é útil para a igreja e para o crescimento dessa casa. Nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Gente, é o seguinte, na semana passada a gente deu início aos estudos do livro de Marcos, e aí nós vimos que Marcos, o autor do livro do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente aí foi a base para Mateus e Lucas escreverem os seus evangelhos, de uma forma bem simples, bem resumida. Esse Marcos é João Marcos, né, que muito provavelmente a sua mãe, ela na verdade sustentava o ministério de Jesus, era uma das sustentadoras do ministério de Jesus, e provavelmente o jardim que Jesus foi preso, né, estava dentro do terreno da casa da mãe de Marcos. Por isso que Marcos, ele registra um acontecimento que só ele registra, que é de um jovem que estava coberto por um pano, por um lençol. E aí ele vai ver o que está acontecendo, e aí puxam o lençol dele e ele foge nu. Muito provavelmente esse jovem era Marcos, né? Marcos foi companheiro de Paulo em uma das viagens de Paulo e Barnabé, ele que era primo de Barnabé, e a gente vê essa narrativa lá em Atos. Só que aí Marcos, tadinho, criado com vó, mamadeirinha a hora que queria, tranquilo, comia Nutella a hora que quisesse, não aguentou a viagem. Pediu para voltar para o colinho da mamãe. Paulo então libera ele, mas na segunda viagem, Barnabé fala assim: Paulo, vamos levar meu primo de novo, vamos dar uma segunda chance para ele. E a briga dos dois foi tão feia por causa de João Marcos que Paulo e Barnabé se separaram. Paulo vai com Silas para um lado, Barnabé e Marcos vai para o outro. Mas lá na frente,
a vitória de Marcos tem sabor de mel. Porque no final da sua vida, Paulo diz assim: tragam-me João Marcos, porque ele tem se mostrado útil no trabalho do Senhor. Então esse é mais ou menos aí o contexto do autor desse livro, que escreve o seu livro para pessoas que não viram Jesus, mais ou menos no ano 65 depois de Cristo. E está muito claro o que Marcos quer afirmar no seu evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículo 1. Coloca aí para mim, Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos já deixa claro: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho. Então o que Marcos quer mostrar? Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que ele quer mostrar no evangelho dele. Então Marcos não vai focar nos ensinos de Jesus, Marcos vai focar nos milagres e nas ações de Jesus. Então, por exemplo, o Sermão da Montanha, que Mateus dedica 3 capítulos para ele, Marcos nem registra, porque Marcos não está interessado nisso. Marcos quer mostrar que esse homem chamado Jesus Cristo, para quem não o viu, para quem não foi testemunha ocular, ele quer mostrar que esse homem era de fato o Filho de Deus. Como? Ele realizava milagres, ele tinha autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre pessoas, até sobre o vento, sobre a tempestade, sobre a natureza. Esse homem era de fato o Filho de Deus. Nós não estamos tratando aqui de mais um mestre judeu comum, nós estamos tratando do Filho do próprio Deus. Então a gente precisa ler o Evangelho de Marcos nessa perspectiva. E aí a gente vai ver que parece que Marcos está escrevendo o seu Evangelho correndo. Parece que Jesus está correndo o tempo todo. Que ele fala, ele usa muito imediatamente, logo depois e logo após. Isso. Então parece que é muito corrido, mas é o interesse de Marcos mostrar os milagres que Jesus fez, para que as pessoas, lendo o seu registro, dissessem: de fato, este homem é o Filho de Deus. Então já no capítulo 2 de Marcos, a gente já tem vários milagres registrados. A gente já tem a cura da sogra de Pedro, a gente já tem a cura de um leproso, e Marcos começa o capítulo 2 falando da cura de um paralítico. É interessante a cura deste homem, porque Jesus já está ficando famoso, e irmãos, a gente precisa entender, quanto maior a nossa influência, quanto maior a autoridade que Deus vai colocando sobre a nossa vida, maiores são as oposições que nós vamos ter que enfrentar. John Wesley uma vez estava em sua casa, e algo o incomodou. Ele falou assim: Senhor, tem 3 dias que ninguém fala mal de mim, tem 3 dias que ninguém me xinga, tem 3 dias que ninguém inventa uma mentira sobre mim, tem alguma coisa errada no meu ministério. Quando ele terminou de orar, uma pessoa que morava perto da casa dele arremessou uma pedra na janela dele, e ele disse: obrigado, Jesus, porque agora eu sei que eu estou no lugar certo. Porque aqueles que se levantam com a autoridade de Deus para pregar o Evangelho de Jesus enfrentarão oposições. Há quem diga que se você quiser agradar todo mundo, você vai distribuir sorvete de graça na rua. Porque se você pregar o Evangelho verdadeiro, você não vai agradar todo mundo. Eu tenho refletido nesses últimos dias que se Jesus virasse para alguém hoje e dissesse: eu também não te condeno, agora vai e não peques mais, a pessoa vai virar para Jesus e falar assim: não, eu quero continuar pecando e você não pode me condenar. Porque o mundo está tão maluco que as pessoas querem viver do jeito que elas querem e querem que Jesus as aceite assim. Então, aqueles que se levantam com a autoridade de Jesus, aqueles que se levantam com a autoridade dada por Deus, elas enfrentarão oposições. Então Marcos, ele vai fazendo uma escala alinhada, parece que anda paralela. À medida que os milagres aumentavam, a oposição de Jesus aumentava também, as perseguições aumentavam. Então, quanto mais influente Jesus se tornava, mais oposição ele enfrentava. E aqui, 4 amigos vão atrás de Jesus, levando um amigo que é paralítico. Um amigo bom esse, né? Tem amigo que não leva a gente nem para comer um churrasquinho na esquina. Esses foram lá na casa do cara, pegaram ele e falaram assim: você vai ser curado hoje. A gente quer ver sua cura. A gente tem que andar com gente assim. A gente tem que andar com gente que quer ver a gente ser curado, quer ver a gente ser transformado, quer ver a gente viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Eles foram lá na casa desse paralítico e falaram assim: nós 4 vamos levar você lá hoje. Tem um cara chamado Jesus aí, que ele vai resolver seu problema.
Só que eles chegaram e a sinagoga onde Jesus estava, o lugar onde ele estava lotado. E aí eles olharam para um lado, para o outro, não tinha como passar. Eles falaram: meu Deus, o que a gente faz? E enquanto muita gente teria desistido, um olhou para o alto e falou assim: essa casa tem um telhado. Esse telhado é facinho de abrir. Vamos fazer o seguinte, vamos subir com ele para o telhado. Olha o trabalho que esses amigos estão tendo para ver um amigo deles curado. Olha a perseverança desses caras, que não é por uma cura para eles, não é por um mérito para eles. É por isso que quando Jesus vê a fé desses caras, ele fala assim: eu vou ter que curar esse menino. Porque esses caras, eles não se esforçavam para eles, eles se esforçaram pelo outro. Quem recebeu a cura mesmo não fez nada, só ficou lá deitadinho esperando. Eles subiram no telhado, subiram e desceram o menino assim na frente de Jesus. Jesus então para, e eu imagino a oposição que já estava começando a ficar um pouco mais forte. Eles falam assim: agora eu quero ver o que esse cara vai arrumar aí. Então Jesus diz para ele assim: seus pecados estão perdoados. Porque o maior interesse de Jesus é curar nossa alma, é curar o nosso espírito. Então a prioridade de Jesus não é fazer você ficar rico. A prioridade de Jesus não é fazer você ter o carro do ano, uma casa própria. A prioridade de Jesus é levar sua alma para o céu. A prioridade de Jesus é salvar a sua alma, é curar o seu emocional, é curar o seu espírito. Aí a oposição olha e fala: isso aí é fácil. É fácil você dizer que seus pecados estão perdoados. Ninguém sabe, ninguém viu se está perdoado mesmo ou não. Aí Jesus, sabendo o que eles estavam cochichando entre eles, Jesus fala assim: o que é mais fácil então? Dizer os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? E deixa eu te contar um segredo: para Jesus era muito mais fácil falar levanta e anda do que os seus pecados estão perdoados. Porque para curar um paralítico, ele botava a mão, às vezes ele nem botava a mão. Contaram a história que diz que numa cidade estavam reclamando muito dos médicos da saúde pública. Então, por causa dessa reclamação, Jesus, gente, é uma história, tá? É uma lenda. Jesus resolveu descer para atender as pessoas que precisavam. Então Jesus se tornou um médico num posto de saúde, numa cidade do interior do Brasil, da saúde pública, do SUS. Então Jesus entrou no consultório e todo mundo eufórico pelo doutor novo que chegaria, e o primeiro paciente foi um paralítico. Na hora que ele entrou, Jesus estendeu a mão e disse: levanta e anda. Aquele paralítico levantou e saiu andando. Aí quando aquele paralítico saiu andando, o pessoal olhou e falou: meu Deus, e aí, esse novo médico é bom? Ele falou: rapaz, esses médicos são tudo igual, ele nem botou a mão em mim. Tem gente que vai reclamar de tudo. Jesus então, ele fala: o que é mais fácil? Porque às vezes ele nem precisava botar a mão. Só que para nos perdoar, ele precisou ser humilhado. Para nos perdoar, ele precisou ser traído. Para nos perdoar, ele precisou ser cuspido. Para nos perdoar, ele precisou ser torturado. Para nos perdoar, ele precisou ser crucificado. Para Deus é muito mais difícil nos perdoar do que curar uma enfermidade física, porque custou tudo para Ele. Na verdade, para Deus foi mais fácil criar o mundo do que nos perdoar. O mundo Ele cria com a sua palavra: haja e havia. Para nos perdoar, não. Ele teve que encarnar, vir à terra, nascer de uma virgem, viver 30 anos e 3 anos do seu ministério, ele ser perseguido, preso, torturado e morto numa cruz. Então Jesus diz assim: é mais fácil o que para vocês? Então tá bom, levanta e anda. Aquele homem surpreendentemente obedece. E aí a oposição de Jesus começa a ficar maior. Então aqueles opositores já começam a ficar atentos a esse homem. Só que agora Jesus faz algo pior. Ele para numa mesa de um cobrador de impostos, de um publicano chamado Levi ou Mateus, e ele chama esse cara para seguir Jesus, para segui-lo. Deixa eu te explicar quem eram os publicanos. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano. Então os judeus odiavam os publicanos.
Eles haviam traído o seu próprio povo. Jesus pega esse traidor e agora chama esse traidor do povo judeu para segui-lo. Aí os caras já ficam indignados. Aí Levi, empolgado, fala: Jesus, vamos jantar lá em casa. Jesus fala: vamos embora. Aí os judeus ficam esperando o convite chegar. Solenemente, Jesus convida você, não chega. Quem vai jantar com Jesus? Pecadores, publicanos e os seus discípulos. Agora uma oposição que era um cochichinho, agora já é uma oposição maior. Eles chegam para os discípulos de Jesus e falam assim: por que o mestre de vocês come com pecadores? Talvez a resposta mais simples seria: porque se ele não comesse, ele ia ter que comer sozinho, né? Que não tem ninguém. Mas Jesus vira para eles e diz assim: os sãos não precisam de médico. Eu não vim para quem está bem. Você não acorda de manhã, melhor dia da sua vida, nunca acordei tão bem, vou no médico. Você não precisa. E é assim que os fariseus se sentiam espiritualmente. Então o que Jesus está dizendo? Já que vocês acham que vocês estão tão saudáveis, para que vocês precisam sentar comigo? Eu não vim para vocês que acham que estão saudáveis. Eu vim para quem está doente e sabe que está doente. É interessante que quando Jesus ressuscita, as mulheres veem Jesus, mas quem desmaia são os soldados. Os caras fortes, armados, com espada, armadura, eles desmaiam. E as mulheres fraquinhas, tadinhas, elas ficam de pé, porque o evangelho é para os fracos mesmo. O evangelho é Jesus chamando os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios. Então Jesus está dizendo: se a saúde de vocês está boa e vocês acham que vocês não precisam, tem gente que fala: eu não tinha problema nenhum até ir no médico, aí começou a aparecer um monte de coisa. É assim com Jesus. Nossa vida está ótima, até a gente encontrar com Jesus a gente vê que está tudo errado dentro de nós. Jesus fala: então vocês ficam para lá, meu filho, você quer sentar comigo para quê? Se vocês não precisam de médico. E aí a oposição vai ficando maior. E agora chegou provavelmente o dia do jejum. Era exatamente no dia da festa na casa de Levi, provavelmente que era o dia do jejum dos fariseus. A gente lembra que os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Coloca aí para mim Lucas 18:12. Lucas 18:12. Olha lá o que o fariseu diz na sua oração: jejum 2 vezes por semana. Então, eles olham os convidados da festa, provavelmente os amigos íntimos do noivo. Aqui no versículo 18 de Marcos 2, Jesus diz: as pessoas perguntam para Jesus: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os seus discípulos? E Jesus diz o seguinte: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o noivo? Aqui os filhos das bodas, ou os convidados, versículo 19, são os amigos íntimos do noivo. É uma referência aos discípulos de Jesus. O que Jesus está dizendo é: se o noivo está com eles, não há motivos para jejuar. Então a pergunta que fica para nós é: por que os discípulos não jejuavam? E para isso a gente precisa entender o que é o jejum. O jejum é uma expressão de tristeza, é uma expressão de quebrantamento e desespero causada pelo pecado ou por uma bênção muito desejada. E essa não era a situação dos discípulos, porque o noivo estava com eles, e eles podiam se alegrar. Eles não precisavam se entristecer, porque Jesus estava na terra, o noivo estava na terra. Então Jesus diz no versículo 19, enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar, porque o noivo está presente, e o noivo traz alegria. Vamos ver lá Lucas 2, do 8 ao 11.
Lucas 2, do 8 ao 11. Diz assim, ó: havia naquela mesma comarca de pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temam, porque trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, quando o Salvador nasce, não há motivo para se entristecer. Então, enquanto Jesus está na terra, os seus discípulos não precisavam jejuar. E mais uma vez, é importante a gente pontuar que quando Jesus se chama de noivo, ele está fazendo uma afirmação de que ele é Deus. E a gente está lembrando que Marcos quer mostrar para os seus leitores que Jesus era o Filho de Deus. Então, eu anotei aqui algumas referências, mas eu vou ler só Oséias 2,19. Mas se os irmãos quiserem anotar as referências do Messias como noivo, Isaías 62,5, Ezequiel 16,8 e Oséias 2,19, que é o que a gente vai ler. Olha o que diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia. Então o ato de desposar era o noivo que desposava a noiva, preparava a noiva, trazia a noiva para si. Então o que Jesus está dizendo? Eu vou te trazer, vou trazer para você comigo para sempre, em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Essa era a promessa do Messias. E João Batista, ele reconhece isso. Vamos ler lá João 3, 28 e 29. João 3, 28 e 29. Vós mesmos sois minhas testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então João Batista também reconhece Jesus como noivo, como esposo. Então a ausência do jejum na vida dos discípulos era o sinal da presença de Deus plenamente em carne no meio deles. Então o que é jejum? Eu sei que os irmãos têm muita curiosidade sobre o jejum, então eu queria que a gente entrasse um pouco nisso, porque criou-se a ideia de que jejum eu vou jejuar, e aí no meu jejum eu vou jogar Deus contra a parede. Eu vou falar: ó Deus, eu jejuei, o Senhor tem que fazer o que eu quero, não sai daqui enquanto o Senhor não fizer o que eu quero. E não é isso que a Bíblia nos ensina sobre jejum. Então eu sei que algumas pessoas têm curiosidade, não sabem como jejuar, enfim. Então eu vou entrar um pouquinho nesse assunto que não está na lição, mas eu entendo que é necessário que a gente entre nessa ideia, tá? Primeiro, o jejum, ele está sempre relacionado a buscar ao Senhor. Então quando eu faço um jejum por uma bênção, eu já comecei errado, porque o jejum é para buscar ao Senhor. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então Josafá, sentindo a necessidade de buscar ao Senhor, ele apregoa o jejum. Em Mateus capítulo 4, a gente vê a tentação de Jesus no deserto, e a gente vê que Jesus está em jejum, e Satanás quer convencê-lo a comer, mas Jesus, por estar em um momento de comunhão com o Espírito, ter sido conduzido pelo Espírito ao deserto, ele se recusa a comer. Jesus afirma que o jejum é para receber recompensa do Pai e não dos homens. Vamos ler Mateus 6, versículos 16 a 21. E quando jejuarem, não vos mostrem contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão.
Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então eu não jejuo para receber um reconhecimento humano, eu não jejuo para receber uma recompensa humana, eu jejuo para receber uma recompensa de Deus, eu jejuo para receber uma bênção de Deus. Jejum também é sinônimo de tristeza. Daniel 6:18. Daniel capítulo 6, versículo 18. Vamos lá, Daniel 6. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Aqui, quando o rei manda Daniel para a cova dos leões, ele muito se entristece, e por isso ele jejua, por tristeza, porque ele estava triste, ele perdeu a vontade de comer. Sabe quando você está enlutado, ou quando você está triste porque algo aconteceu, e você não sente fome? Isso é representação da tristeza. Mas o jejum do cristão é por um desejo ardente de estar com o Senhor. O jejum do cristão é um desejo ardente de estar na presença do Espírito Santo. Nós jejuamos porque o noivo não está conosco. Nós jejuamos porque nós ainda não estamos plenamente na presença de Deus. Por isso que os discípulos de Jesus não jejuavam. Não havia necessidade. Jesus estava com eles. Até porque existe um alimento melhor que devemos buscar, e é o alimento que vem de Deus. Esse era o alimento de Cristo. Vamos ler João 4:34. Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo é: existe um alimento melhor. E quando nós jejuamos, nós entendemos que quando o nosso espírito é alimentado, esse alimento nos sacia muito mais. Porque quando aquela multidão vai seguir a Jesus atrás da multiplicação dos pães, Jesus diz: eu vou dar algo melhor para vocês. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome. O alimento que vem de Deus é um alimento que nos sacia por completo. John Piper diz que o jejum é uma forma de buscarmos a plenitude em Deus, de buscarmos cada vez mais a plenitude na presença do Senhor. Então, jejum, irmãos, é buscar a comunhão com Deus e não favores terrenos. Quando eu faço jejum por uma bênção, eu estou limitando, estou saindo do propósito bíblico do jejum. Porque quando o noivo estava com os discípulos, eles não precisavam jejuar, mas agora o noivo ainda não está conosco. Então nós precisamos jejuar para ter cada vez mais comunhão com Ele. Gente, jejum deve ser sempre acompanhado de oração. Jejum sem oração é para você fazer exame, é para você fazer uma dieta. Se você jejua, mas não ora, aproveita e faz um exame de sangue para ver se está tudo certo. Que só vai servir para isso. Então o jejum tem que ter oração. Jejum também na Bíblia, ele vem por arrependimento. A cidade de Nínive jejuou por causa do seu pecado, lá em Jonas. Vamos ler agora Neemias 9, 1 e 2. Neemias 9, 1 e 2. E no dia 24 deste mês, ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terras sobre si, e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados, e pelas iniquidades de seus pais. Então o jejum também vem para o arrependimento, porque se é o pecado que nos afasta de Deus, e o jejum nos faz buscar a comunhão, a gente entende que quando a gente jejua, a gente se arrepende.
Se o pecado nos afasta, se Isaías diz que a nossa iniquidade, que faz separação entre nós e o nosso Deus, então quando eu jejuo para ter comunhão com Deus, eu preciso me arrepender. Por isso que quando aquele fariseu está orando, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo, enquanto o outro está lá dizendo, tem misericórdia de mim, pecador, Jesus diz, aquele lá, publicano, é que foi justificado para casa, porque este usava o jejum para uma autopromoção, usava o jejum para uma autoglorificação, e não para o arrependimento, porque o jejum vem acompanhado de arrependimento. Jejum não é apenas deixar de comer. Jejuar é se alimentar espiritualmente. Lembre-se, seu corpo se alimenta de pão, de comida. Sua alma se alimenta de bons momentos, de férias, de viagem com a família. Mas o seu espírito se alimenta de oração e leitura bíblica. Então o jejum é se alimentar espiritualmente. É quando estamos tão famintos do alimento espiritual, que é fruto da nossa comunhão com Deus, que a gente não quer comer ou fazer outra coisa. A gente só quer alimentar o nosso espírito. Jesus, então, entendido aí o jejum, irmãos? Amém? Amém? Que Deus me perdoe e a igreja me perdoe se eu não souber fazer a pergunta, mas você vai saber responder, porque o senhor com certeza está no assunto. Olha só, na situação que nós estamos vivendo atualmente, nós estamos empenhados para uma vitória grande para a nossa nação. Então, correto seria a gente jejuar em prol do arrependimento de pecado do povo de Deus, em primeiro lugar nosso, né, dos nossos pecados, e em seguida, pelos pecados daqueles que nós estamos vendo o que está acontecendo ali. Seria correto isso, ou tem mais alguma coisa? Seria muito correto a gente jejuar pelo arrependimento da nação, sim. Amém. Com certeza. Com certeza, seria muito correto. E assim, irmãos, a gente vê algumas coisas assim, e algumas pessoas, né, dizem assim, a minha voz é profética, não é política. Então você se diz que Natã não poderia ir até Davi como rei, porque Davi não era sacerdote, Davi não servia no templo, e falar que Davi estava em pecado, porque a voz dele era profética, não era política. Então Daniel não poderia falar nada com Nabucodonosor, porque... Pode ser que o Brasil e o nosso candidato, quando eu digo nós, estou falando referente a mim, ganhar ou não. E o arrependimento ainda vai ser necessário. Ele ganhando ou perdendo, a gente precisa se arrepender. Se arrepender. Então, não vou com essa... Eu não sei aonde está a mão de Deus tocando nesse negócio. Se a igreja precisa hoje de um aperto, ser exprimida. Porque quando Deus quer, um voto elege. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. É orar, você decide, o candidato é seu, é isolado, você vota sozinho. Então você vota lá. E aqui, nessa manhã, nós estamos aprendendo, porque da agora para frente, não pense num governo bonzinho. Comece a pensar no governo que está puxando o cinto. E nós vamos voltar a batalhar. Os irmãos compreenderam? Eu poderia dizer aqui, vote em fulano, vote em Beltrano. Eu não vou dizer isso porque eu estaria corrompendo a sua consciência. Eu não quero corromper a sua consciência. Eu quero que Deus coloque lá quem Ele desejar. Isso aí. Amém. Estou Claudinho aqui. Deixa só o pastor Claudinho falar. Irmãos, o pastor Marcos já pronunciou aqui, 2 Crônicas, capítulo 20.
quando Josafá, na autoridade que lhe competia, proclamou um jejum nacional. Sim, é isso aí. Isso aí, muito bom. Então, eu gostaria de saber do irmão como é que fica a situação da gente. Lembre-se que jejum não é só se abster de comida, é busca pela comunhão do Espírito. Então, faça de acordo com os seus limites, de acordo com aquilo que a sua medicação permite. Eu não posso ficar mais de 3 horas sem comer. Então, faça um jejum de 3 horas para Deus, de comunhão e busca intensa pela presença dEle, que o Senhor vai aceitar da mesma forma. Não é só a abstenção de comida, mas respeitando sua saúde, os seus limites. Busque a comunhão do Espírito Santo, se adaptando com a realidade que você vive. Amém. Amém? Gente, e outra coisa. Independente de quem vai ser eleito, se a oposição não vier do governo, ela vai vir de algum lugar. Tá? A gente vai ser perseguido e isso é ótimo. O conforto nunca foi bom para a igreja. Nunca. Isso aí. Porque a nossa pátria é o céu. A nossa porção é o céu. E uma vez um pastor amigo me disse o seguinte: Marquinhos, o mundo tem que ficar pior para a gente desejar mais o céu. Então, a oposição vai vir de algum lugar. Lembra que eu falei que aqueles que exercem a autoridade de Cristo receberão oposição? Então, se não vier do governo, vai vir de algum lugar. E a gente não precisa temer, porque Deus está conosco. Não tem o que temer. Os inimigos virão, mas a gente abaixa a espada e levanta uma adoração para Ele, porque Ele vai lutar as nossas guerras em nome de Jesus. Então Jesus diz: dias virão que o noivo será tirado e jejuarão, porque ninguém coloca pano novo em roupa velha, e ninguém coloca vinho novo em odres velhos. O que Jesus está dizendo é que não tem como experimentar o novo de Deus se a gente ainda está apegado a velhos aspectos de uma religiosidade vazia, se a gente não está aberto a viver novas coisas em Deus. Vamos ler lá, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus 8, 13. Dizendo: a nova aliança envelheceu a primeira, o que foi tornado velho e se envelhece está perto de acabar. E aí pertinho no capítulo 9, versículos 8 a 14, diz assim: dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, uma aliança velha, uma religiosidade velha, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e nem bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras para servirdes ao Deus vivo. Então, gente, o que Jesus está dizendo é: eu não vim para remendar um negócio que já estava feito, eu vim para trazer algo novo. Então Jesus falou: eu não vim trazer remendo para o judaísmo. O cristianismo não é um remendo do judaísmo. Cristo veio trazer algo novo. Por isso que ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não vai reformar a igreja que já estava construída, ele vai edificar uma igreja, porque Deus está fazendo algo novo. Então nossa religião não é um remendo, nossa religião é uma veste nova, é um odre novo que vem do Senhor. Jesus então continua, e aí o texto, de Marcos continua, e aí eles estão passando, percebe que eles já se opuseram a Jesus, porque ele tinha autoridade para perdoar pecados, para curar pessoas, se opuseram a Jesus porque ele chamava pecadores e publicanos para segui-lo, e agora eles entram na questão do sábado.
É sábado e os seus discípulos vão colher espigas. E aqui os fariseus não estão falando que Jesus está furtando as espigas, porque o ato de colher espigas era permitido. A lei permitia isso. Vamos ler lá, Deuteronômio 23, 25. Deuteronômio 23, 25. Quando entrares na seara do seu próximo, com a tua mão arrancará as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Então era permitido colher espigas para o alimento. Então a implicância deles, o que eles estão dizendo que não é lícito, eles estavam criticando o trabalho manual no sábado, o que violaria Êxodo 20, 10. Mas Jesus então cita a passagem de 1 Samuel 21, do 1 ao 16, quando os servos de Davi, os soldados de Davi, eles entram na casa de Deus e comem os pães da proposição, mesmo não sendo lícito. O que Jesus está dizendo é que o mero ritual e a cerimônia não é suficiente para ser maior do que a necessidade humana. A gente tem um exemplo claro aí da transfusão de sangue. Existem religiões que não permitem a transfusão sanguínea, e aí tem que entrar na justiça e tal. Então o que Jesus está dizendo isso é um mero ritual. Há uma necessidade que é maior que o ritual, que é de alguém receber sangue para poder sobreviver. Então o que Jesus está dizendo é mais ou menos isso. Sábado não deveria ser algo que o homem deveria servir, mas sim um descanso para ele. É um princípio. O homem não deveria nascer para servir o sábado, mas o sábado para servir o homem. Então Jesus está mostrando para os fariseus que ele não podia quebrar a lei, mas ele podia interpretá-la corretamente. Jesus não veio quebrar a lei, ele veio interpretá-la corretamente. E a oposição vai aumentando. E agora o negócio fica mais sério, porque Jesus agora cura num sábado. Só que a hipocrisia dos fariseus é muito grande. Por quê? Vamos lá. Jesus está numa reunião, ele entra na sinagoga, estava ali um homem com uma mão mirrada. Lucas vai dar o detalhe que era a sua mão direita, e a mão direita na cultura judaica é a mão da bênção, a mão do trabalho, a mão da conexão com Deus. Por isso que Isaías escreve: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, porque era a mão que conectava o homem a Deus. Então esse homem não tinha só um problema físico, ele não podia trabalhar, ele não podia ser abençoado e ele não podia se conectar com Deus. Então Jesus está num sábado, numa sinagoga, e agora os fariseus querem provar se Jesus vai curar este homem no sábado. Esse homem tem a sua mão ressecada. Os fariseus observavam Jesus de uma posição maliciosa. Eles não queriam se convencer de que Jesus era o Filho de Deus. Eles queriam acusar Jesus de algo. Eles já tinham malícia no coração deles. Eles já tinham intenções erradas no coração deles. Jesus então chama o homem e diz: vem para o meio. E Jesus, sabendo que os fariseus planejavam matá-lo, ele faz uma pergunta que é muito interessante. Ele fala assim, no versículo 4 de Marcos 3: é lícito no homem, no sábado, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão prontinhos para me criticar, porque eu vou salvar a vida desse homem num sábado, mas vocês estão planejando me matar no sábado. Então vocês podem fazer planos para me matar, mas eu não posso curar alguém? Que trabalho é esse? Que vocês podem fazer planos para o mal, mas eu não posso fazer bem a alguém? Porque entenda, curar pessoas para Jesus não era trabalho, era algo que fluía dele. Para os fariseus, curar alguém era trabalho, porque eles viviam para condenar. Mas para Jesus, curar alguém era algo natural dele. Então ele diz: então para vocês é lícito planejar me matar, mas eu não posso curar alguém no sábado. Vocês estão certinhos na convicção de vocês. E aí eles se calam, porque onde Jesus fala, a religiosidade tem que se calar. Onde Jesus fala,
a maldade tem que se calar. Onde Jesus fala, a malícia tem que se calar. Eles ficam quietos, mas eles ficam indignados. Eles começam a olhar em volta indignado, com muita dureza no seu coração, mas Jesus não se deixa contaminar pela maldade dos homens. Deixa eu te falar, meu irmão, a gente vive num mundo que é mau. E às vezes a gente vê maldade até dentro da igreja. A gente toma punhalada nas costas, a gente se decepciona, mas não permita que as más circunstâncias mudem a boa mensagem que você carrega. Paulo diz assim: eu vou para Jerusalém, eu sei que lá eu vou ser preso, vou ser torturado, vou ser condenado, mas eu não posso deixar de cumprir a minha missão, que é pregar a boa notícia do Evangelho. O que Paulo está dizendo é: eu não vou deixar com que a maldade que os outros fazem contra mim me contamine. Eu vou continuar carregando a boa mensagem do Evangelho de Jesus. Então não se deixa contaminar. O mundo é mau, mas você carrega a bondade e a misericórdia do Espírito Santo dentro de você. Jesus não deixa que a dúvida e a raiva dos fariseus o impeça de curar aquele homem. Jesus então fala: estenda a mão, e ele cura aquele homem. E agora a oposição vai ficando cada vez maior. Esses homens estão indignados com Jesus. E agora essa oposição, eles começam a ficar sem argumentos, porque o homem já tem autoridade para perdoar pecados. Porque o fato do paralítico ter andado já provava que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele já tinha autoridade para curar pessoas. Então nós perdemos o argumento aqui. O que a gente faz? Vamos falar que ele é do diabo. Vamos falar que ele... Tadinho, né? Quando a gente perde os argumentos, a gente culpa o diabo. Coitado, tá lá, fez nada. Tadinho. A gente culpa ele. Perdeu o argumento, culpa o diabo. É do diabo, tá fazendo as coisas do diabo. Então, eles começam a colocar a culpa em Satanás. Por quê? Depois de Jesus curar esse jovem da mão mirrada, ele vai, a partir do versículo 7, diz assim: ele retirou-se com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e Sidom, uma grande multidão, tantos quanto que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que estivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque Jesus estava tão famoso que a multidão estava querendo atacar ele, fazer. E ele falou: não, deixa um barquinho que aí eu vou para o meio do mar, que lá ninguém me alcança, e de lá eu prego. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, dizendo para que não o manifestasse. Então esse homem já manifesta autoridade sobre os demônios também. Os caras não tem mais argumento para falar de Jesus. Os caras não tem mais nada. Jesus era a bola da vez. Mas antes disso, ele sobe para um monte e chama aqueles a quem ele quis, porque agora ele vai designar 12 apóstolos. E aqui a gente entra na questão apostólica, e eu sei que os irmãos têm muita curiosidade também sobre isso. Porque a gente quer saber, porque está uma onda de apóstolos, né? Tantos apóstolos surgindo. A gente entende que o ministério apostólico ele existe, ele é para hoje, porque a igreja ela é fundamentada nos apóstolos e nos profetas, faz parte dos ministérios lá, né, de evangelistas, profetas, apóstolos, pastores e mestres. Então nós cremos no ministério apostólico, mas o título apóstolo, será que ele existe hoje em dia? Será que ainda existem apóstolos? Porque tem o ministério apostólico, mas e os apóstolos? Vamos lá. Quais eram as credenciais de um apóstolo? Primeiro, o próprio Jesus deveria ter constituído essa pessoa apóstolo. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. 2 Timóteo,
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que eu fui constituído apóstolo, pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Lucas 6,13 diz o seguinte: quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então, Jesus era aquele, o próprio Jesus deveria constituir apóstolo, e também deveria ter sido instruído, não só constituído, mas instruído por Jesus. O apóstolo ele tinha que ser instruído por Jesus. Vamos ler lá Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ler 1 João também, 1 e 3. 1 João 1 e 3. Bota o 1 primeiro lá, versículo 1. O que era desde o princípio, que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais, olha só, o que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo, então, deveria ter sido constituído por Jesus e instruído por Jesus. Terceiro, ele deve ter recebido a autoridade para realizar sinais e prodígios em seu nome. Atos 2, 43. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais realizados pelos apóstolos. Atos 5:12, por favor. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quarto, o apóstolo deve ter visto o Senhor Jesus ressuscitado em carne e dado testemunho diante dos homens. Atos 1, 21. Vamos lá. Eu estou entrando nessa questão que é para a gente não ser enganado nesse tempo, irmãos. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Versículo 22. Começando desde o batismo de João, até o dia que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então o apóstolo tinha que ter visto Jesus. Tinha que ver, olha só, eles estão lá. Quem que a gente vai escolher para ser apóstolo? Tem que ter visto Jesus. Então, se ele não tiver visto Jesus em carne, ressurreto, não pode receber o título de apóstolo. E além disso, para a gente fechar aqui, Apocalipse 21, 10 e 14. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade santa, Jerusalém, que de Deus descia do céu. Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome de quem? 12 apóstolos. Como é que a gente vai botar o nome desse pessoal todo aí agora? E Paulo também se diz como o último apóstolo. Então, irmãos, o ministério apostólico existe, ainda tem gente abrindo igreja, mas o título apostólico acabou em Paulo. E ainda assim, apóstolo não é uma posição de exaltação, é uma posição de serviço. Aquele que quer ser apóstolo
Não fica dentro da igreja, porque quem fica dentro da igreja é pastor. Apóstolo vai abrir igreja, vai ser perseguido, vai ser surrado, vai ser preso. Apóstolo não pastoreia a igreja, quem pastoreia a igreja é pastor. Se é apóstolo está pastoreando a igreja, está errado, porque apóstolo abre igreja. Paulo não pastoreava a igreja, Paulo abria a igreja e falava: Timóteo, meu filho, vem cá, cuida. Tito, você cuida, eu vou para outro lugar. Então, irmãos, não se deixem enganar. Vamos ler Apocalipse 2:2. Jesus, tomara que nenhum apóstolo esteja assistindo isso. Ai, Jesus, me ajuda, Pai. É o compromisso de ser bíblico, irmão. É. Meu compromisso é com a Bíblia. É. Isso aí. Conheço as tuas obras. Quer ser apóstolo, irmãos? Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e os não são, e tu os achaste mentirosos. Mateus capítulo 24, versículo de Jesus, me ajuda. Versículo 24. Mas caiu no meu, esse que é o problema. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então, a gente acha que não é possível, mas se for, eles vão enganar. A autoridade era de Cristo, e Ele deu essa autoridade para os seus apóstolos aqui na escolha dos 12. Presta atenção, nos homens que Jesus escolhe, não são os mais capacitados, são os iletrados e incapazes. Jesus não chama os grandes da época, Jesus chama os pequenos. Mas vamos continuar, gente, em nome de Jesus, senão a gente não termina hoje. E agora eu acho que entra a parte pior, porque aí, como eu falei, eles perdem os argumentos. Ele está sofrendo inúmeros ataques, e os fariseus não têm mais argumentos. E para parar o ministério de Jesus, agora eles vão na família de Jesus. Os caras são covardes. Eles chegam para os pais de Jesus e falam assim: olha só, o filho de vocês está maluco. O filho de vocês enlouqueceu. Então agora a família de Jesus vai lá buscar Jesus. Meu filho, para com isso. A gente conhece como é que é mãe. Mãe se preocupa. Para com isso, Jesus. Para com isso, meu filho. Você está ficando doido. Você está ficando maluco. Eles achavam que Jesus estava mentalmente perturbado. De fato, Jesus, para o mundo, estava maluco. Mas vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não é que o Espírito é superior a Cristo, mas que aqueles que se rebelam, depois que o poder de Deus foi revelado, não pode ser dispensado sobre a alegação de ignorância. Então os fariseus viram Jesus, eles viram Jesus curar, eles viram Jesus repreender demônios, eles viram Jesus perdoar pecados, eles viram Jesus fazer tudo, e ainda assim o rejeitaram. Então eles não poderiam dizer: eu rejeitei porque eu não sabia. Eles sabiam que este homem realizava os milagres e maravilhas que haviam sido prometidos ao Messias, e ainda assim o rejeitaram e atribuíram a Satanás as obras que Jesus fazia. Então toda vez que eu, conhecendo as Escrituras, conhecendo Jesus, conhecendo a mensagem do Evangelho, pego algo de Jesus e atribuo a Satanás, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Entendido? Amém? Então, pastor, se eu pegar Jesus e adaptá-lo a uma ideologia, você pode fazer isso na ignorância. Eu sou cristão e sou, sei lá,
feminista. Não existe. Não tem como. Ou você é cristão ou você segue uma ideologia. Não tem como você seguir o cristianismo e uma outra ideologia. Não existe. Então, você pode fazer isso por ignorância. Mas a partir do momento que você conhece, que você tem a revelação, e ainda assim você continua se rebelando contra o Espírito, você ainda continua se rebelando contra os ensinamentos de Jesus, você não quer se adequar ao que a palavra te ensina, mas quer viver ao seu bel prazer, e na falta de argumentos você diz que tal comportamento que nós atribuímos a Cristo pelas Escrituras é do diabo, você está blasfemando contra o Espírito Santo, que realiza as obras em Jesus. É o Espírito Santo que revela o poder de Deus para nós. Se ao vermos o agir, dizemos que não é Deus, jamais seremos perdoados, porque não há em nós nem o desejo de arrependimento. Porque contra Deus, e para a gente finalizar, por que contra Deus é perdoado e contra o Espírito Santo não é perdoado? Vamos ver lá Hebreus 10, 26 e 27. E aí a gente encerra a aula. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. 2 Pedro 2, versículos 20 e 22. 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 1 João 5,16, e aí eu termino aqui. Se alguém vir a pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ora. Então, irmãos, existem pecados que são para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo é este pecado. Por esses não adianta nem orar. Quem já blasfemou contra o Espírito já trouxe sobre si a condenação. Mas vamos orar para que Deus nos guarde desse pecado. Vamos orar para que Deus nos dê discernimento, para que a gente jamais atribua a Satanás algo que veio de Deus, para que a gente jamais fale que é o diabo, para que a gente jamais se levante contra igrejas que estão alinhadas com o Evangelho, contra a igreja verdadeira do Senhor. Sabe, tem acontecido um fenômeno nas redes sociais. As pessoas estão falando mal, criticando uma igreja que elas não frequentam, citando versículos isolados da Bíblia que elas não leem, para falar do Evangelho que elas não conhecem. Mas eu não sei vocês, eu tenho muito cuidado e muito carinho para falar da noiva de Jesus. Eu tenho muito cuidado e muito carinho para falar da noiva do Cordeiro. Alguns pastores, alguns homens, para impressionar as pessoas, têm chamado a igreja de prostituta, a noiva do Cordeiro. Eu teria muito temor para falar assim da igreja de Cristo. Eu teria muito temor para falar da igreja do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A noiva é dele. A noiva é dele. A noiva não é nossa. A noiva não é minha para ser usada ao meu próprio prazer e fazer dela o que eu quero. A noiva é dele. E a minha responsabilidade é preparar a noiva
porque eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E aí Paulo diz o seguinte: a minha responsabilidade é entregar a noiva pura a um só homem, Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Então cuidado, irmãos, a falar da noiva do Cordeiro. Cuidado ao falar do seu irmão. Tenha muito cuidado e temor ao olhar para alguém e dizer se é filho de Deus ou filho do diabo. Tenha muito cuidado ao olhar para alguém e dizer se é cristão de verdade ou não é. Muito cuidado nesse tempo. Não vamos nos deixar levar pela empolgação e pela como o mundo está incendiado, sabe, inflamado. Obrigado. Deus tocou no meu coração. Nesse tempo eu saí das redes sociais, porque eu estava me deixando inflamar pelo mundo. E eu falei, para eu não ferir ninguém, para eu ser mais parecido com Cristo, eu vou abrir mão das redes sociais por enquanto. E eu vou para minha rede espiritual. Então, irmãos, muito cuidado nesse tempo, principalmente esse tempo de eleições. Lembre-se, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principados e potestades. Há um principado de corrupção, há um principado de ideologias progressistas que querem tomar o Brasil, há um principado de aborto, há um principado de imoralidade sexual, há um principado de idolatria querendo voltar para essa nação, e a nossa guerra é contra isso. Nós combatemos ideias e sofismas, pensamentos, mas não permita que isso te faça ferir as pessoas. Não faça ataques pessoais, combata ideias, argumente ideias, fale a palavra e ore. Ore, jejue, se arrependa nesse tempo, porque é um tempo crucial para a nossa nação. Há uma promessa de que o Brasil seria o celeiro das nações, e eu creio que esse tempo chegou, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo que estivemos aqui. Eu espero que os teus filhos tenham entendido e aprendido a tua palavra. Eu espero que os teus filhos tenham compreendido, Pai, que o objetivo aqui não é atacar ninguém, ferir ninguém, mas ter uma igreja comprometida com o teu evangelho, com aquilo que ensina a tua palavra, Espírito Santo. Que a gente entenda que a verdade deve ser pregada a qualquer custo, e a paz a gente tem se for possível. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a enfrentar esse tempo de oposição e perseguições. Nos ajuda a enfrentar esse tempo em que as pessoas têm tentado implementar ideologias na igreja que não tem nada a ver com o teu evangelho. Nos ajuda a sermos cada vez mais bíblicos, fiéis e comprometidos com as escrituras sagradas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela
Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, quer dar a oportunidade de estar fazendo um pedido aqui, o pastor Joenis. O microfone para ele aí, por favor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos com uma irmã aqui precisando de R$450. Ela contou a sua história, o que ela está passando. Não preciso falar para os irmãos o que é. A irmã é crente, sincera, tá? Ela não mente, não engana ninguém. Então vamos ajudar essa irmã com esses R$450. Quem puder, coloca aqui na frente, em nome de Jesus. Vamos tirar essa irmã do sufoco. Tá, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ajudar, irmãos. Se ajudar um irmão, Deus estende a mão sobre a sua vida. Você também é uma pessoa que será muito abençoada. Tá? É bíblico isso, ajudar os irmãos que estão necessitados. Tem N versículos na Bíblia, se eu for mandar botar no telão aqui, recomendando nós ajudar os irmãos que estão necessitados. A nossa irmã está passando um processo difícil. E esse dinheiro vai tirar ela do sufoco que ela está passando. Glória a Deus. O irmão pode ir contando, irmão Eduardo, pode ir contando aí, por favor. Amém. Deixou o esplendor de sua glória sobrando vestido aqui. Estava só e ferido no para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano tudo perde o valor. Se isso não for amor, amém. Paz do Senhor, irmãos. Capítulo 11, versículo 9.
Disse-lhe, podeis assentar. Aqui nós vamos convidar enquanto os obreiros, pastores, subam à tribuna e pastora também. Pastores e pastoras. Pode subir. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Quem está falando é quem tem atribuições para isto. Às vezes pregamos e não entendemos por que estamos pregando, mas a Bíblia está dizendo de um tal de Lázaro, certo Lázaro. Ele morava numa aldeia, e foi necessário acontecer alguma coisa lá. Nós observamos de que Lázaro estava afligido. Mas na aflição, Deus atende o nosso pedido. Lázaro, eu não sei, porque uns 2, 3 dias antes, tinha chegado um recado para Jesus: Lázaro, o teu amigo, está muito doente. Eu não sei se eu vou encontrá-lo com vida até chegar lá. Lázaro está muito doente. Repita comigo: Lázaro está muito doente. Por que Lázaro está doente? Qual o motivo da doença de Lázaro? Jesus disse: isso é para que vejam a minha glória. A terra está cheia da glória de Deus. Os querubins andariam aqui assim, ó. Por quê? Nós pisamos com botina, tênis da melhor marca, o lugar que os anjos temem pisar. O que há de acontecer? Há poucos instantes nós estávamos conversando ali sobre o futuro do mundo. A gente não repara, mas a gente sabe que Deus é fiel. Deus está aqui. Nesta manhã de comunhão, eu achei interessante quando o irmão disse, e me veio à cabeça: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu disse: então tá fácil. É só subir ali, ó. O quão bom e quão suave que os irmãos morem lá no união. Isso foi uma forma de descontração. Mas estarmos unidos ao corpo de Cristo foi o sacrifício que Ele fez. Ele vai ressuscitar. Elas não sabiam. Puseram alguns obstáculos. Jesus está sepultado já fazem 4 dias. Está cheirando mal. Está mal, o negócio não está bom. Quando não está íntegro, está se desintegrando.
Não houve, durante aqueles 4 dias, circulação sanguínea. Mas Deus fez o homem antes dele existir. Não há uma academia para Lázaro, uma recuperação, massagem. Jesus não precisa nada disso. Ele faz independente do que nós pensamos. Ele está aqui, procurando corações para ele alcançar. Eu vendo a situação, e a Record está repetindo, reis, homens de Deus, mas eu sou apaixonado pelo que Davi escreve. Na minha angústia, busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Está entendendo? Na minha angústia, Ele me visitou. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para onde mirei do teu espírito? Se tu ali está. Se eu fizer, se eu mergulhar, aonde eu estou, o Espírito de Deus está. Será que você pode sentir algo de Deus aí? Deus pode mover neste lugar essa manhã. Irmãos, graças a Deus, nós estamos vendo a igreja marchando. E hoje falamos da política, e não espere política boa. Acabou. O tempo agora é de aperto da igreja. As tarraxas estão sendo apertadas. Ou é ou não é. Ou estou em comunhão ou estou fora da comunhão. É isso que Deus está falando com você nessa manhã. E Ele quer mudar o circuito, porque Deus se estabelecerá sobre nações. Olha aí a glória de Deus. Teu irmão vai ressuscitar. Eu não sei se ele está na casa de saúde, se ele está na UTI, mas ele vai ressuscitar. Lázaro estava no túmulo. Lázaro estava enterrado. Mas Jesus chegou para ele e disse: Lázaro, venha para fora. Aleluia. Total. Jesus é que manda na terra. Nós escolhemos o bom caminho. Jesus manda. E se você duvidar, Ele faz de um grão de areia, completa a sua vida todinha. Porque Ele conhece até os fios de cabelo da tua cabeça. Controle total. Está aí Deus. Está aí Deus. Se eu falar alguma coisa que o senhor não fica chateado, não, comigo não, pastor? Permissão então. Mas esse homem é um homem de Deus. Está aqui porque o que nós sabemos é jogar pedra. O farisaísmo está muito entrosado entre nós. Você não sabe o dia a dia de um ministro. Pastor? Você não sabe a vida que o ministro vive por 4 paredes, dentro da igreja, na comunidade. Mas você vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar.
Hoje é manhã de milagres. Hoje é manhã de glória. Vamos lembrar de Jesus que foi crucificado na cruz. Você pensa que isso é fácil? Experimente apertar uma pontinha de prego aqui no centro da sua mão, para você ver. Além de infeccionar, dói. E a gente fica assim. Parece que a morte de Jesus foi um caso oportuno. Jesus veio para morrer. E Ele está vivo hoje, porque Ele ressuscitou. Aleluia. Somos levados. Eu tinha uma saúde de ferro. Consumi aqui. Mas eu vou ganhar minha vitória. Não tem um centavo de político aqui. Meus filhos sabem. Minha esposa sabe. Não tem um centavo. Não quero. Muito obrigado. Eu não quero comprar vaga enganando os outros. Eu quero aquilo que Deus me deu. E eu não abro mão do que Deus me deu de jeito nenhum. O que Deus deu? Me deu um filho, um varão. Me deu 2 filhas e 2 filhos. E esses 2 multiplicaram. E eu quero saber se no último dia, tem um corinho que diz: eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei. Eu me levantarei, se me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei. Eu não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Glória! Oh, glória! Você pode glorificar o Senhor? Eu me levantarei, se me levantarei. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Os diáconos vão se formando aí. Eu não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. De pé, igreja. Comprado com sangue de Cristo. Comprado com sangue de Cristo, qual o número desse? Alguém pensou que a igreja ia viver com finanças, patrocínio? A igreja não é sociedade de patrocínio, a igreja é o corpo de Cristo. Achou? Sangue de Cristo
Cristo. Liberto dos vícios malditos. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo aos céus eu vou. Pois Cristo me quis redimir, levando minha alma de fera, todo que vem do morrer. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo aos céus eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar. Calar seus favores
cerimonial representando o sepultamento de Jesus. Mas agora ele já ressuscitou. Como está a moça que nós oramos ontem, que estava na UTI? Sabe não? Não está. É isso, a Carol. Mas alguém tem notícia da Carol? Eu estou ansioso. Porque eu sei que Jesus fez. Mesmo que Ele é. Aleluia. Recebe. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá. Aleluia! Vai orando. Vai orando. Vai orando. Glória. Glória. Aleluia! Meu guia é, a mim me prometeu, Ele é. Pastor Alessandro, meu bom pastor. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos bendizer ao Senhor por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de cercarmos a mesa do Senhor.
Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Pai. Ô Senhor da glória, abençoe a cada um que nesta manhã vai participar dos elementos, ó Deus, que compõem a ceia do Senhor. Renove as forças, renove as esperanças, meu Senhor, que em breve nos encontraremos nas mansões celestiais, naquele grande banquete onde iremos ceiar com o Senhor. Muito obrigado, abençoe estes elementos, em nome de Jesus, amém. O pão, o apóstolo Paulo diz: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também tomou o cálice do Senhor, dizendo: esse é o novo testamento do meu sangue, tomai todas as vezes que em memória de mim. Pode comer o pão. Já nos preparou manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Tomamos ele todos juntos. Muito obrigado, Senhor. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Muitos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a gente. É a sua esposa e a filha. Quero orar por você. A vocês, você está fazendo um trabalho tremendo para a igreja. Que Deus abençoe vocês dentro da igreja. Aleluia. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Quero orar pelo irmão Marcos, a irmã Brunella, que tem dado o suor para a obra de Deus. Como a juventude da igreja, a mesma coisa. Parabéns, o Rafael, pela direção da juventude. Nós vamos receber coisa boa daqui uns dias. Ainda esse ano. O Deus que fala é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Chega aqui à frente. Com Marco, com Mirella. Pastor Joênis. Seja assim, consagrado a ti, Senhor. Possa
com um brado de vitória. Um brado de vitória. A igreja é, e o Senhor Jesus está, do Senhor é a, e tudo que nela há. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levanta a tua cabeça. Aleluia. E pise esse maligno que quer te entristecer. Pisa agora. Em nome de Jesus. Você já está calçado com o calçado da preparação do Evangelho. Oh, glória. Esses homens são preparados por Deus. Oh, glória. Deus está, olha aí, lá atrás tem um sinal de Deus aqui desde amanhã que eu estou vendo. Nós vamos orar agora. Mas quem quer voltar para Jesus aí hoje? Vem à frente. Retornando às suas bases. Tem alguém? Olha lá, vem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está retornando para o Senhor. Tem mais alguém? Vem à frente. Levanta a sua mão e volta para Jesus. Volta. Volta. É o teu dia hoje. Vem. Estou te esperando aqui. Glória, glória. Aqui tem mais. Aqui tem. Volta para Jesus hoje, volta. Não vou insistir por causa da hora. A minha alma. Dá um abraço nele, pastor. Glória. Oh, glória. Aleluia. Glória sejam dadas ao nome de Jesus. Amém. Leva ele lá para dar o nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos os fiéis que amam e aguardam a Jesus. Todos dizem comigo?